Muito bem, voltamos aqui com a nossa exposição semanal da série Claves Notariais e Registrais, que tem o apoio da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral, bem como da Associação dos Notários e Registradores do Estado do Paraná. Meus cumprimentos aqui, em particular, a presidente da ANOREG Paranaense, a professora Mariana Pozzenato Martins, e a sua coordenadora acadêmica, a professora Mônica Dallavec. Nós estamos gravando essa exposição porque, no momento em que ela for exibida, eu, assim Deus desejar, estarei em Coimbra participando de um congresso do Centro de Estudos Notariais e Registrais da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, centro que completa 20 anos de atividade. E eu, aliás, vou gravar aqui uma pequena exposição em homenagem ao Senor de Coimbra, que vai ser provavelmente exibida na série Registros sobre Registros. Bom, vamos seguir aqui com o conceito de instituição notarial registral, a busca desse conceito, e dando sequência a esta aventura, que consiste, enfim, cavocar esta concepção não muito clara do que seja instituição, vamos tornar a visitar aqui o que, a propósito, pensava este grande jurista que foi Maurice Hill, a quem, com inteira justiça, pode atribuir-se o título de pontífice nessa matéria. Ele que foi o criador da teoria da instituição, ou teoria institucionalista. A nossa ideia é apontar muito bem, com a clareza que for possível, o que é que nós queremos dizer quando falamos em instituição notarial, o que nós queremos dizer quando falamos em instituição registral. Deixar esses conceitos um pouco mais claros, uma vez que frequentemente as expressões são usadas sem que se tenha muito claramente seu significado. Ou o mais claramente possível, porque sempre alguma obscuridade, parece que nessa matéria ainda veremos de ter alguma tolerância, ou pelo menos alguma resignação. Pois bem, Maurice Hill deixou dito que uma instituição é uma ideia de obra ou de empreendimento. Une idée d'œuvre ou d'entreprise, diz ele. Uma ideia de obra ou de empreendimento, de empresa, que se realiza e dura juridicamente num meio social. Isso é importante, ou seja, a realização e a permanência ou duração dessa ideia que constitui a instituição é uma ideia, não é sequer a obra acabada propriamente, nem é seu empreendimento, é a ideia. Essa ideia ocorre juridicamente em um meio social. Essa realização e duração da ideia institucional na sociedade faz com que, exigivelmente, as instituições só possam caracterizar-se com a comunhão dos membros do grupo social interessados em realizar essa ideia institucional. Não há instituição se não houver comunhão. Comunhão do grupo, dos membros do grupo, dos integrantes do grupo social, que estejam todos interessados em realizar essa ideia institucional. Bom, se nós considerarmos bem essa afirmação que está presente na obra de Hill, e que corresponde efetivamente a uma exata ou sensata compreensão do que é institucional, nós vamos ver que os órgãos de potestade, os órgãos de governança e as regras procedimentais que eles ditam ou editam, se nós quisermos dizer assim, apenas devem tratar, em princípio, de dirigir para coordenar e, quando o caso, fomentar e estimular as manifestações de comunhão dos membros do grupo social. Ou seja, a autoridade, a potestade política, compreendendo qual é a ideia de obra ou de empreendimento almejada por um grupo social, pelos membros do grupo social, deve contribuir com as leis e com as suas diretivas para que isso possa realizar-se. Isso equivale a dizer que, segundo Maurice Hill, não são o poder político e suas regras jurídicas os detentores do poder criador das instituições.
Não é o poder político que cria as instituições. Não são as regras de direito que criam as instituições. Elas nascem, com variado modo, do próprio meio social. As regras apenas tratam de demarcá-las, estimulá-las, limitá-las, quando o caso. E o poder trata também de fomentá-las, coordená-las para que consigam chegar a realizar-se. Nesse passo, e antes mesmo de considerar uma divisão proposta por Ryu, eu já fiz referência a isso na exposição anterior, ele divide as instituições em instituições pessoas ou corporativas e instituições coisas. Eu queria aqui fazer duas observações que me parecem muito relevantes para nós compreendermos bem também alguns perigos que ocorrem com a utilização, com o uso um tanto inadvertido do termo instituição. A primeira observação é de que isso é muito frequente na linguagem do direito. Não é? Essa primeira observação diz respeito ao fato de que o termo instituição, cuja ambiguidade já se apontou, ela havia sido referida por Oliveira Ascensão, entre outros autores, foi de algum modo anotada por Vicente Rau. Também o termo instituição pode a ele imputar-se um problema de analogia, no mínimo, para não dizer mesmo de equivocidade, quando esse termo instituição se atribui ao aparato externo, que é um aparato secundário, um aparato acessório da ideia de obra ou de empreendimento. Por exemplo, há um livro muito interessante chamado Instituciones Medievales. Seu autor é José Manuel Pérez Prendas. É uma obra que foi publicada lá em Madrid em 2011, a primeira edição. Muito interessante o livro. Mas o conceito que ele nos dá inicialmente de instituição mostra que essa referência, no fundo, é um analogado, quando muito analogado, para não dizer que isso é um sentido equívoco, analogado secundário. Porque para esse autor, o Pérez Prendas, a instituição se concretiza em uma estrutura, em um quadro administrativo ou em um serviço geral, voltado ao atendimento de pautas sociais e jurídicas. A instituição já não é a ideia, mas é a forma ou os meios com que essa ideia se vai concretizar. Ou a própria concreteza ou concretude dessa ideia, desta obra ou empreendimento. Deixa de ser ideia, deixa de ser um elemento espiritual para ser um aparato formal e exterior que diz respeito à preceituação de certas condutas, à garantia de certas condutas, à limitação de certas condutas. Ou seja, já não é o sentido primário ou de primado conceitual ou analógico, se quisermos dizer assim, que estava presente em O Rio. Bom, além, portanto, desse risco de nós utilizarmos a expressão, o termo instituição, de modo analógico ou de muitas vezes equívocos, pode mesmo chegar-se a isso, há um outro problema a considerar, uma segunda observação que me parece muito importante em nossos tempos, sobretudo em nossos tempos. Porque a própria ideia de obra ou de empresa ou de empreendimento, essa ideia central em O Rio, de que a instituição é uma ideia, essa ideia tem sido, de algum modo, influenciada, para não dizer produzida, a partir de fontes condutoras do grupo social. Ou seja, ela já não nasce tão espontaneamente do grupo social. É preciso dizer que isto é uma ocorrência, sobretudo, apontada nos tempos atuais, mas não é novidade. Ao longo do tempo, nós podemos encontrar aqui e ali alguma influência a partir de órgãos diretores, de governanças, sobre o meio social. Mas, em nossos tempos, isso, também com os recursos tecnológicos e outras coisas que deram experiência para os comandos políticos, nós vamos chegar a essa ideia de uma forte influência de produção da ideia de obra ou de empreendimento, que é o central na instituição, a partir do que se tem chamado frequentemente de engenharia social ou reengenharia social. A proposta, portanto,
de formação ou de influência fortíssima de contaminação do meio social a partir de seus órgãos de governo, que se julgam dispostos a estabelecer instituições a partir das suas próprias ideias, fomentando-as no meio social. De maneira que, com essa expressão engenharia social, nós temos aqui presente a ideia de que as potestades políticas, mais diretamente, eu não quero aqui referir a eventuais influências anteriores a esta manifestação dos poderes políticos. O fato é que, nesse quadro de engenharia social, as potestades políticas estimulam, e em dados quadros, podem chegar mesmo a impor o assentimento dos membros do grupo social. Bom, nessas circunstâncias, muitos estudos se têm dedicado a propósito desse tema, indicando algumas práticas curiosas, há estudos bastante avançados nisso, por exemplo, a espiral do silêncio, quando boa parte, quando não todo o meio social, os membros da coletividade, preferem nada falar, manter-se em silêncio, porque percebem que há uma via coativa que está impondo um comportamento. Ou então, uma outra expressão que surgiu, uma coisa extraordinária, chamada janela de Overton, quando a moldura daquilo que o auditório, por assim dizer, o auditório social vê e permite ver-se, ela é movimentada de um lado para o outro de acordo com interesses políticos, econômicos, etc. E com isso, disso vem também a ideia que está muito em curso de que desaparecem o conceito e o objetivo da verdade, e esse conceito e esse objetivo são substituídos pela noção e pela busca do mero interesse, ou seja, que define, até mesmo no campo jurídico, se nós vamos ver a obra de Natalino Hirte, que é um desses cultores, ou seja, há uma certa agnosia da verdade, um certo desprezo dela, e uma busca de sua substituição pelo interesse, até mesmo no plano jurídico. Bom, claro que não se poderá dizer propriamente que esse aparato externo, essa estrutura, esse quadro administrativo, as normas jurídicas que digam respeito às instituições, esse aparato externo seja ele criador da instituição. Não. A instituição continua a ser matéria moldada ao meio social em que emerge. A ideia está no meio social, não haverá instituição. Mas esse aparato poderá influenciar e, em certos casos, pelo menos durante algum tempo, impor o consentimento do grupo. E desde que não haja violência física, essa coação não deixa de ser uma manifestação que inclina a vontade do grupo. E o grupo forma essa vontade, esse consentimento, esse assentimento, a despeito de isso não corresponder exatamente àquilo que o grupo gostaria. E aí não deixaria de ser, em todo caso, uma instituição. Mas nós vamos prosseguir ainda, passo a passo, na análise desse interessante conceito de instituição, obscuro conceito de instituição, para ver se, como eu disse, podemos clarear um tanto as ideias de instituição notarial e instituição registral a que sempre estamos a referir. Muito bem, prosseguiremos.